Olá pessoal, nossa igreja está com os cultos temporariamente paralisados, mas a igreja de Jesus Cristo não para, o evangelho continua e eu estou aqui hoje para deixar uma mensagem de conforto, de consolo e de esperança para o teu coração. Nessa nova série que nós vamos gravar, vai ser uma série específica para este período, que tem como tema conforto em meio à crise. Eu quero convidar você que está me ouvindo, me assistindo, que está em casa ou em outro lugar, preferencialmente em casa, conforme recomendações, a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo o texto nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Samuel, no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 1 e versículo de número 9 em diante, que nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Bem, essa passagem da Escritura conta a história do nascimento de Samuel, um personagem muito ilustre e muito importante na história da Bíblia. Samuel, ele fez a transição do período dos juízes para o período dos reis. Ele foi o último dos juízes, ele que também teve esse papel de juiz, profeta e sacerdote, desempenhando um tríplice ministério. Teve também a missão de Deus de ungir os primeiros reis de Israel, Saul e posteriormente Davi. Mas aqui o início do livro, o primeiro capítulo, fala da sua família, O seu pai, Eucana, era casado com duas mulheres. A Bíblia não está com isso aprovando a prática, porém está mostrando como que aconteceu na antiguidade. E ele tem essas duas mulheres, Ana e Penina. A segunda, Penina, havia lhe dado muitos filhos, e essa era uma questão até mesmo de honra para uma mulher poder gerar filhos, e Ana não podia, era estéril, tinha um problema de saúde e não dava filhos, então, a Eucana. O que para ele também não era nenhum problema devido ao tamanho amor que ele sentia por sua esposa. E todos os anos eles iam à casa do Senhor, o tabernáculo. Nesse período ainda o templo não é construído, é o tabernáculo em Siló, e ele oferecia sacrifícios por suas esposas, por seus filhos, mas quando o assunto era Ana, ele oferecia porções dobradas devido ao seu amor. Mas Ana estava com seu coração atribulado, o próprio texto, o contexto nos mostra isso. Ela sofria diariamente com a sua rival,
que estava ali o tempo todo lhe incomodando e lhe lembrando da sua desgraça. Então, num momento muito especial, ela se achega diante do Senhor, ela expõe a sua situação, faz um voto a Deus que se o Senhor lhe desse um filho, ela o devolveria, o entregaria à casa do Senhor, e que foi exatamente o que aconteceu anos mais tarde, quando Samuel, ainda criança, deixado então no templo, no tabernáculo do Senhor, para ser criado pelo sacerdote Eli, e é uma criança que já na sua infância tem experiência com Deus, ouve a voz do Senhor e se torna então o grande profeta para a nação. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa oração de Ana, nós vamos aprender um pouco então com Ana e o seu exemplo para nós, justamente num período tão difícil que nós como Brasil passamos, o mundo todo tem passado diante do coronavírus, que é um assunto diário, quase que de hora em hora, nos noticiários, na internet, em todos os meios, que tem provocado sim medo, pânico, mas ao mesmo tempo, olhando para a palavra do Senhor, nós podemos buscar nela a força necessária para enfrentarmos um período tão difícil. Então, aprendendo com Ana, o que nós podemos tirar aqui de lições? A primeira lição: dedique mais tempo em oração. Dedique mais tempo em oração. Acompanhe comigo, se possível, o versículo de número 12, que diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor. Eu estou usando hoje a Almeida atualizada, normalmente eu uso a NVI, mas hoje preferi usar a Almeida. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Uma pergunta para a nossa meditação, para a nossa autoanálise: como tem sido o nosso tempo de oração? Nós temos investido tempo na presença do Senhor em oração, ou tem sido uma oração muito rápida? Quando isso acontece, sempre com pressa. Eu costumo dizer que se nós compararmos a nossa vida de oração com o tempo que nós gastamos nas redes sociais, diante de uma televisão, de um computador, assistindo um seriado, muitas vezes emendando um episódio no outro e não percebemos o tempo passando. Agora, quando o assunto é oração, nós dobramos os nossos joelhos, 5, 10 minutos já parece ser uma eternidade, parece que não há mais o que falar e não há um prazer nisso. E a mensagem de hoje vai nos mostrar então que Ana, ela estava investindo o seu tempo em oração, demorando na oração, demorando-se ela no orar perante o Senhor. A palavra do Senhor, ela é recheada de textos que nos convocam, que nos convidam para a oração. Essa deve ser a nossa prática cotidiana, essa deve ser a nossa prática diária. Agora, num momento como este, nós precisamos intensificar a nossa vida de oração. Estamos perdendo nosso tempo em discussões tolas nas redes sociais, estamos procurando um culpado, estamos colocando informações que não são verdadeiras muitas vezes, o famoso fake news, mas não temos dedicado nosso tempo em oração. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e ele nos convoca a orar sem cessar, orar o tempo todo, gastar tempo, investir tempo, melhor dizendo, ter prazer na presença do Senhor. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, nós queremos que o ponteiro do relógio pare para que fiquemos mais tempo naquela atividade. O mesmo deveria acontecer quando nós estivéssemos na presença de Deus, quando estivermos na presença de Deus em oração, querer ficar mais tempo, demorar mais tempo em oração. O Senhor Jesus, no momento de maior angústia de sua vida, no Getsêmani, ele convida 3 de seus amigos para estarem com ele em oração. Ele se retira um pouquinho adiante e dobra os seus joelhos e ora, e quando ele volta, ele encontra os seus amigos dormindo. E ele pergunta para eles: vocês não conseguiram vigiar nem 1 hora comigo?
Parece que para Jesus orar 1 hora era uma coisa tão natural, porque essa era a prática de Jesus no seu ministério terreno. Ele frequentemente recorria ao Pai em oração. E ele deixou a nós esse exemplo, ele nos ensinou a orar. Um dia os seus discípulos perguntam para ele, pedem a ele, ensina-nos a orar, e ele começa então mostrando: Pai nosso que estás no céu, essa relação íntima de um filho com o Pai. O Senhor está nos convidando e nos chamando para orar, e nós aprendemos isso com Ana. Ela dedica mais tempo em oração, e nós precisamos dedicar mais tempo em oração. A segunda lição que nós tiramos então desta passagem bíblica: ore com o coração e com a alma. Ore com o coração e com a alma. Talvez alguém possa pensar: eu tenho o hábito da oração, eu tenho praticado diariamente a oração, até mais do que uma vez por dia, e se conforme com isso e esteja se sentindo à vontade com essa situação. Mas a minha pergunta é: essa oração é uma oração mecânica? É uma oração ritual? É uma oração religiosa? Ou é de fato uma oração que entrega, num momento como este, o coração e a alma na presença do Senhor? Eu tenho 2 passagens neste texto para meditar com vocês. A primeira delas é então no versículo 13, que diz assim: porque Ana só no coração falava. A NVI, ela diz que Ana orava em silêncio. Ou seja, existem sim momentos na nossa vida em que as palavras vão faltar. Existem sim momentos nas nossas vidas em que nós vamos chegar na presença de Deus e vamos apenas sussurrar, apenas emitir sons na nossa boca e não necessariamente palavras completas. Mas a palavra do Senhor nos diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, diz que o Espírito Santo ele nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar como convém. Essa oração que muitas vezes não é transmitida em palavras, mas que é derramada na presença de Deus com o coração, o Espírito Santo, a terceira pessoa na Trindade, tem a missão e o papel de transformar isso em palavras e apresentar diante de Deus aquilo que está no mais íntimo e no mais profundo do nosso coração. Ana não falava, as suas palavras não eram audíveis, ela apenas movimentava os seus lábios, mas o texto nos diz que ela orava apenas com o coração, porquanto Ana só no coração falava. Mais adiante, do versículo de número 15, depois de o sacerdote Eli ter desconfiado que ela estava embriagada, ela responde a ele: venho derramando a minha alma perante o Senhor. Eu acredito que derramar a alma perante o Senhor é muito mais do que apenas uma oração que muitas vezes já está pré-elaborada, que nós usamos palavras bonitas e nos preocupamos com palavras que vamos usar naquele momento, principalmente quando nós oramos em um grupo, quando é uma oração coletiva, nós rebuscamos expressões que caiam bem na nossa oração. Mas a oração de Ana é uma oração diferente, porque ela chega diante de Deus e ela não está preocupada exatamente com as palavras ou quem a está ouvindo ou com quem a está vendo, mas ela vem diante do Senhor no momento particular, só ela e Deus, e ela derrama a sua alma perante o Senhor. É tempo de nos derramarmos diante do Senhor, é tempo de derramarmos a nossa alma diante do Senhor. O profeta Joel nos escreve palavras do Senhor que nos convidam a rasgar os nossos corações e não as nossas vestes. O que isso significa? Na antiguidade, quando uma notícia ruim chegava, diante de uma catástrofe, diante de uma situação difícil, as pessoas, demonstrando que estavam comovidas com essa situação, elas rasgavam as suas vestes. Nós temos vários casos na Bíblia de homens que rasgaram as suas vestes diante de uma dificuldade. Mas a palavra do Senhor diz: rasgai os vossos corações.
e não as vossas vestes, porque o rasgar a roupa se tornou apenas algo mecânico para o povo de Israel. Qualquer coisa eles rasgavam as suas vestes, mas o seu coração não estava nas mãos do Senhor. E o Senhor está convidando e convocando e ensinando e exortando o seu povo a importância de rasgar o coração. Não é o que fica do lado de fora, não é o exterior, mas é o lado de dentro. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, nos diz o Senhor. Então essa segunda lição que nós tiramos, que nós aprendemos com Ana: ore com o coração e com a alma. A terceira lição, e muito oportuna para este período, para este momento: transforme ansiedade em oração. Repito, transforme ansiedade em oração. Olha só o que nos diz o versículo de número 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Pelo excesso da minha aflição e da minha ansiedade é que tenho falado até agora. O que fazemos quando estamos ansiosos? O que fazemos quando estamos aflitos? Nós colocamos os nossos sentimentos nas redes sociais, nós demonstramos um desequilíbrio emocional ou recorremos a Deus em oração? A segunda alternativa deve ser uma prática nas nossas vidas: recorrer a Deus em oração. Aquele cântico antigo diz: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Nós precisamos transformar a nossa ansiedade nesse momento em oração. Nós precisamos transformar a nossa preocupação em oração. Não vai resolver nada nós ficarmos 24 horas do nosso dia demonstrando preocupação com a epidemia e com o que está à nossa volta. Sim, nós nos preocupamos, nós somos humanos, nós somos feitos de carne e osso, não somos robôs. Mas nós também não podemos ir para o outro extremo e permitir que toda essa preocupação nos atrapalhe e principalmente atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. Certa vez alguém falou que a preocupação, a ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela te mantém em movimento, mas ela não te leva a lugar algum. Se nós demonstrarmos a nossa ansiedade nesse momento, se nós perdermos o nosso equilíbrio, nós não vamos conseguir resolver nada. E muito pelo contrário, em alguns casos, inclusive, vamos nos prejudicar e vamos atrapalhar as coisas. A palavra do Senhor também nos fala, o apóstolo Pedro, no capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz que nós temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele quem? Jesus Cristo. A Ele que nós recorremos nesse momento. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Como que nós lançamos sobre Jesus a nossa ansiedade? Em oração, dobrando os nossos joelhos, nos devotando a Ele, nos achegando a Ele e clamando por sua ajuda, por sua misericórdia, por seu fortalecimento, falando ao Senhor aquilo que nos preocupa, aquilo que tira muitas vezes a nossa paz, colocando diante dele em oração. E o convite dele, conhecidíssimo, é esse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus tem uma promessa de descanso e de alívio para as nossas vidas. Ele é o bom pastor, e o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, como a gente percebe no contexto do Salmo 23. Ele nos guia por águas tranquilas, ele refrigera a nossa alma, ele faz tudo isso por nós. A quarta e a última lição que nós aprendemos então com Ana, nesse texto de 1 Samuel capítulo 1. Ore e depois descanse. Ore e depois descanse. Aqui está o momento exato de nós demonstrarmos a nossa fé. Nós recorremos a Deus em oração. Nós ficamos mais tempo diante de Deus em oração. Nós oramos com o coração e com a alma. E depois de ter orado,
nós nos levantamos, nós levantamos a cabeça, nós tranquilizamos o nosso coração porque nós cremos em quem nós temos orado ou a quem nós temos orado. Nós cremos, nós temos certeza, nós temos a convicção, nós estamos em suas mãos, nós oramos e depois nós descansamos. Nós encontramos no versículo de número 18, que diz assim: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quer dizer, ela fez o que ela tinha que fazer. Ela estava angustiada, ela estava ansiosa, ela estava preocupada, e ela se derramou diante do Senhor. Mas depois de ter se derramado diante do Senhor em oração, ela se levanta, ela faz a sua refeição, ela segue a sua jornada, e o seu coração já não é mais triste, porque é o coração de alguém que confia, é o coração de alguém que tem esperança em Deus, é o coração de alguém que sabe que não ficará desamparado diante de uma situação difícil como a que nós estamos passando agora. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A nossa parte, o nosso papel é entregar, é confiar e depois esperar que o Senhor vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Tem uma linda passagem nas Escrituras, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, a história de um leproso, alguém que tinha um problema de saúde na sua pele e que se achega diante de Jesus e que diz para Jesus: se quiseres, tu podes me purificar. Essa é uma das passagens preferidas da Escritura, porque não é alguém que chega diante do Senhor fazendo exigências, não é alguém que chega diante de Jesus determinando a cura, profetizando a cura, mas é alguém que com um coração humilde reconhece que Jesus tem todo o poder e que a sua vida está nas mãos de Jesus e que se Ele quiser, Ele vai fazer o melhor. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. As nossas vidas estão nas mãos de Jesus e se de fato estão, nós confiamos, nós cremos, nós oramos e depois nós descansamos. Vamos aproveitar esse momento em que estamos reunidos em família. Talvez você está no ambiente da sua casa, com seus familiares, com seus filhos, em quarentena, seguindo orientações do Ministério da Saúde, dos governantes. Aproveite esse tempo, abra sua Bíblia dentro de sua casa, leia a sua Bíblia, coloque a sua leitura bíblica em dia, leia com seus filhos, que os seus filhos conheçam as histórias, os feitos do Senhor narrados nas Escrituras. Ore com sua família, não gaste, não perca seu tempo com outras coisas. É possível sim fazer outras coisas para preencher o nosso tempo, é possível estarmos diante de um programa de televisão, ouvindo uma música, jogos de mesa, inventando alguma coisa para ocupar o nosso tempo, sim. Mas não esqueça de separar um tempo em família para cultuar a Deus dentro de sua casa. Eu convoco aqui os homens, as mulheres, os pais de família para reunirem em algum momento na sua casa os seus filhos, os seus irmãos, o seu cônjuge, para tirar um tempo em oração. Vamos orar todos juntos nesse momento e você pode dar uma pausa aí no vídeo e fazer isso agora em nome de Jesus. Semana que vem temos mais uma pregação dessa série Conforto em Meia Crise, e que Deus nos abençoe e que oremos pela nossa nação em nome de Jesus. Amém.